Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso encontro aqui sobre ciência e fé, a nossa terceira palestra, hoje está intitulada A Bíblia é a onipotente mãe das proteínas da vida. Vamos falar de um fato comum envolvendo ácido úrico e colágeno, que também é uma proteína. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, também os que estão assistindo pelo canal. Conseguimos fazer a transmissão e continuaremos com esse propósito para que mais pessoas consigam acessar o conteúdo. Clica no canal, se inscreve, dá o seu like, compartilhe. Assunto interessante hoje de ciência e fé. Tá? São complementares? Sim ou não? Ou são campos isolados? E tem muita ciência, não pode ter fé e vice-versa. E quem tem fé não pode ter ciência. Será que são isolados? Ou são complementares? Como de costume, quem acredita que a ciência explica todas as coisas, acredita que nós só temos um corpo, aonde nós temos células, órgãos, nervos, músculos, ossos, cérebro, e que a matéria energa gera todas as coisas. Mas isso entra em contrapartida com parte do espiritualismo, que já enfoca a alma e o espírito. Então seria a alma, a nossa parte consciente, onde está as nossas atitudes, crenças, emoções, sentimentos, memórias, a nossa vontade, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de decisão. E como falamos na palestra passada, existem ainda as pessoas que têm a divisão entre a alma e o espírito. É o mortal. E o espírito seria essa parte material conectada com a alma, e o espírito é onde Deus acessa o ser humano. Porque o Deus da Bíblia é espírito. Esse Deus, espírito, ou seja, Deus de paz, santifica inteiramente todo espiritual, o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor. Então, Deus espera que nós tenhamos saúde do espírito, da alma e do corpo. Agora, é possível conciliar isso? Vamos falar sobre isso exatamente agora. Sobre a parte científica, eu meditei uma palestra na Liga da Teoria do Design Inteligente. São científicos que estão no mundo inteiro. Está no Brasil, é presidida pelo professor Marcos Egger, da UFRJ. E lá ele fez um papel sobre uma reflexão sobre o papel da química na formação das proteínas. Então, foi uma live interessante. Eu quero resgatar alguns conceitos mais importantes que nós discutimos lá, junto com o Carlão, o Rodolfo, o Sérgio, o Rodrigo, que são biólogos, pessoas de várias formações. Foi uma coisa interessante. Depois vocês podem também acessar o canal lá da DDI, se vocês quiserem ver essa palestra com mais critério, com mais especificidade. As proteínas. No lado aqui, nós temos o SARS-CoV-2. E o pessoal do laboratório de Seattle, durante a pandemia, por cristalografia de raio-x e ressonância magnética nuclear, eles desenharam as 27 proteínas que estavam envolvidas no processo de transcrição, ou seja, de aderência na célula, de replicação. E isso foi importante para desenvolver medicamentos e atividades. Então, assim, então as proteínas têm um papel importante no ser vivo, né? Deixa eu ler aí. Agora, as proteínas
são importantes porque elas, da nossa massa seca, elas representam mais de 60% dos organismos, sejam eles a nível celular, sejam a nível de corpo humano. Nós somos basicamente adultos 70% de água, mas os outros 30%, 18% é proteína. Então, descobrir a origem das proteínas, como elas podem ser formadas, podem nos levar a indicativo de como originou a vida, não é? Então, a origem da vida, se você for fazer uma prova do Enem lá, para estudar um conteúdo sobre a origem da vida, vai ter todas essas teorias aqui envolvidas. E, na verdade, é uma das perguntas que mais intrigam nós, científicos, ser humano pensante, de maneira geral, é qual seria a origem da vida. Seja bem-vinda. Então, como é a ciência evoluiu? No princípio, o criacionismo, global drive for great, não tem evolução nos seres vivos, todos nascem e morrem da mesma forma, algo que é chamado ciclo. Então, finalmente, uma forma planejada por Deus, possuir uma intenção e uma finalidade. Então, no início, a ciência dava muito junto com a filosofia e a teologia. Mas chegou em um determinado momento, eis que houve uma ruptura. Então, a geração contemporânea, já por essa lei de Aristóteles, consegue um apoio muito grande de Igreja Católica, e agora parece que a matéria é capaz de criar vida. Então, está lá, as folhas de a partir do funcionário está fazendo, se casava com velho, aí depois passava um tempo, chegava lá e já estava rato. O pessoal gosta, o trigo com o guarda da Hungria fica tudo desenrado. Os sapos, as pedras lá da represa, naquele ambiente aquático, são capazes de originar os sapos. Então, puxa vida, é possível ter matéria viva, ser viva a partir de matéria inanimada, ou uma ruptura com a ciência, e a biogênese ela vai crescendo. Até um determinado ponto, porque para nós isso aqui hoje é verdade, mas para o pessoal lá do passado era a realidade. Mas a biogênese volta, ou seja, a relação da biologia com a ciência volta, e nomes grandes, como Salvador, Miguel, o próprio Luiz Pasteur, eles falaram assim: a vida só pode ser originada a partir de vida. Então, tem a ver com a biogênese, pouco a pouco a biogênese. E o Pasteur mesmo, eles fizeram esses três científicos lá, e eles funcionando, essas larvas, elas não brotam das carnes, por exemplo, de proteínas, da carne. Se você colocar uma crentinha entrar, a música não consegue entrar, não tem caixas por virada, então, sério. A agricultura é capaz de transicionar como diz o nome. O Pasteur deu origem àquela técnica de tratamento térmico chamada de pasteurização. É uma espécie precursora da esterilização. Então ele mostrou que existe problema de vida. Mas, qual que é a origem da vida? A vida provém de vida é um fato. Mas e a origem da vida? Onde tudo se inicia? O Marinho, como experiências são em químicos mais popularizados, falaram: não, nós temos alguns gases iniciais na atmosfera, vezes carga elétrica e tal, radiação, e formou os primeiros aminoácidos. Esses aminoácidos formaram as primeiras proteínas e depois as outras biomoléculas da vida. Carboidrato, e começou através de uma origem química. Então, aqui volta a desenvolver o cenário e a descrição original fica sendo um mistério. Até que o próprio Stanley Miller assumiu para um auditório para 10 mil pessoas e jamais a vida poderia ter uma origem química. Se você for as questões do Enem, todas elas são naturalistas, elas não são criacionistas. Tá? A maioria, 90%, é naturalista. Porque, embora ele assumiu isso, a ciência ela
continua muito afastada de Deus. Houve uma ruptura. Agora, como é que era essa nutrição? Era antrópica, heterotrópica? Diz que o primeiro organismo se alimentava à base de glicogênio, enfim. Eu vou dar foco das proteínas porque nós somos formados, a nossa massa seca é 60% de proteínas. Eu nem vou discutir a outra colegas, eu só quero focar a parte científica da nossa palestra com proteínas, tá? Resumindo essas teorias todas, você tem muita teoria para o fenômeno, o que significa isso? E até o fenômeno existe, teve origem, mas tem muito contraponto, muita teoria significa o que então? Significa que não está bem estabelecido, certo? Porque se eu pegar e resumir tudo a teoria, você vai chegar em dois pontos. A evolução, por processo não guiado, aleatório, desproposital, tudo surgiu de moléculas simples até chegar ao organismo complexo como o nosso. Mas eles têm que ter conceitos bem definidos, bem definidos. Já o pensamento, e aqueles cientistas que dão exemplo com design inteligente, eles falam tudo tem uma intenção e um propósito. Tudo foi escrito de maneira complexa, excepcional e podem sofrer diversificação dentro da atividade, ou seja, eles pensam que no final já estava lá, pronta. Então, a descrição do design inteligente é que certas características do universo só verão para explicar por uma causa inteligente, ou seja, para existir vida, o universo, Terra, planeta Terra, tem que ter uma causa inteligente por trás, porque tudo é muito sofisticado para ser explicado de maneira evolutiva. Então, os padrões são melhores explicados por inteligência. Se vocês observarem bem o DNA nosso, que é um assunto que eu vou trazer depois, ele tem informação dele, tá? Então, olha lá. Célula core, célula de mamífero. Dois tipos, proteínas, macromolécula e maior proporção. Tá? Proteína. Carne vermelha, carne magra, peixe branco, ovo, né? Quinoa. A quinoa, por exemplo, tem 20 aminoácidos essenciais. A gente vai ver que é muito importante. Tudo alimento à base de proteína alimentar, né? Nós vamos literário tem dificuldade de acessar isso. E outra, você precisa ingerir muito para receber uma quantidade suficiente de proteína na sua dieta. Então, o que o pessoal faz hoje? Usa whey protein, né? O pessoal que quer fazer hipertrofia, pouca proteína e ingere numa quantidade enorme. Ou melhor dizendo, se adquire uma quantidade enorme, uma quantidade bem menor, você atinge o mesmo nível de proteína necessário para a sua dieta. Bom, proteína. Não sei se vocês lembram disso aí, porque eu já estou 48 anos, mas isso aqui era propaganda daquela palha de água com mil e uma utilidade. No nosso organismo, as proteínas são mil e uma utilidades. Mas essas macromoléculas, normalmente, elas se associam com outras proteínas ou com metais, enfim, para fazer catálise das enzimas, transporte para oxigênio, hemoglobina, com ferro, regulação genética, defesa, antígeno anticorpo, proteína, mobilidade, contração muscular, apetia, pele, nós vamos falar hoje, é o maior órgão do corpo humano, colágeno, proteína, hormônio, insulina. Então, elas têm, além de elas terem a maior parte da nossa massa seca, elas têm uma diversidade funcional muito grande no nosso organismo. Como cientista, eu comecei a trabalhar com proteínas em 2012 para fazer diagnóstico. Então, fiz parte de um grande projeto para fazer detecção dessa bactéria chamada Anaplasia aeruginosa.
E quando você quer fazer diagnóstico, é melhor você tentar trabalhar com esse micro-organismo patogênico. Então, você tem uma técnica de phage display para imitar a parede de uma bactéria na região antigênica, ou seja, onde você tem o epíteto, né, onde você tem aquela região que proporciona aquela doença. Nesse caso, é a ordinária que causa lugar a pesquisa para estar no vídeo. Então, isso é uma técnica para desenvolver não uma proteína inteira que está na superfície da bactéria, mas um fragmento que faz o mesmo papel da bactéria no diagnóstico. Então, se eu tenho lá um sensor onde eu tenho esse epíteto que imita a parede da bactéria, no sangue do boi, por exemplo, se ele tem a bactéria, ele produziu anticorpos. E esses anticorpos vão ser reconhecidos por esse epíteto. Então, eu preciso trabalhar com a bactéria, eu mimetizo através desse epíteto. E nós conseguimos, com sucesso, diagnosticar os animais, né? A gente conseguiu estudo sanguíneo do Rio Grande do Sul, específico, Telhamara lá, nos mandaram que solto um animal, estava infectado com essa doença e não saudável, fazer um reconhecimento seletivo, usando o objetivo inicial e impedância do produto. Tá? Tem uma parte de informática, enfim, onde a gente desenvolveu esse trabalho. Então, as proteínas são importantes para fazer diagnóstico, certo? Mais recente, no ano passado a gente publicou, nós descobrimos uma molécula derivada da dipirona que ela intercala no reconhecimento de proteína. Porque se a gente quiser fazer detecção eletroquímica, eu tenho que ter moléculas que têm atividade eletroquímica, mas a maioria dos aminoácidos não tem. Então eu preciso colocar um indicador. E essa 4-dimetilaminoidipirina, ela intercala no diagnóstico de proteína e dá o sinal. Então, se reconhecer está doente, se não reconhecer não está doente, tem sinal, está doente, não tem sinal, não está doente. E essa aluna minha de doutorado, ela conseguiu fazer a detecção de estropiondíase, hanseníase, que é conhecida antigamente como lepra, leishmaniose viral e cutânea, que inclusive é um problema da região. Tá? Tudo usando esse indicador. Então é bacana trabalhar com proteína. Mas o que é a proteína? Proteínas são polímeros lineares, cujos polímeros são os aminoácidos ligados a uma ligação peptídica. Então essas proteínas elas vão ter mutações permitidas entre carbono e proteína, entre carbono e carbono. Então ela vai ter uma conformação, certo? E essa conformação está associada à sua função. Agora, o que nós precisamos pensar é o seguinte: é fácil fazer uma proteína? Porque eu não quero que vocês percam a ideia. No início de tudo, como surgiu a primeira proteína? Porque se a gente explica como surgiu a primeira proteína, nós explicamos como surgiu a vida, certo? Eu não sintetizo proteína, eu tenho parcerias de pesquisa e professores que me passam proteínas ou fragmentos de proteínas que emitimos de óleo, polipeptídeos, mas a Carla faz esses peptídeos. Então eu fui conversar com ela, a professora aqui do Instituto, o doutorado dela usou uma secreção de uma rã que tinha muitas proteínas com atividade antimicrobiana. E para não trabalhar com isso, ela tinha uma injeção de peptídeos para testar eles, para desenvolver drogas, não é? E aí eu falei, cara, é fácil de fazer, eu não quero saber uma proteína não, eu não quero juntar, porque as proteínas em média elas têm 460 aminoácidos, um atrás do outro. Mas eu queria saber, fazer um trabalho, um peptídeo de 20, 60 aminoácidos, não, eu fiz desse tamanho, usando suporte sólido. Então, só para vocês entenderem, o grupo amino de um aminoácido interagir com o grupo ácido de outro aminoácido e fazer uma reação peptídica. E a sequência, ela organiza esse grupo forte. Então, se eu misturar
Se eu adicionar na solução tanto de aminoácido, o tanto de ligação cruzada, eu não vou ter proteína coisa nenhuma, porque vai ter um tanto de ligação específico. Então tem que ligar no lugar certo, na sequência certa, na hora certa. Então envolve muita inteligência, muita técnica para você conseguir fazer isso. Então você tem que proteger um grupo que você não quer que ataque, para atacar só no lugar. Então, protege o grupo amino, ataca aqui, protege as cadeias laterais, ataca aqui. E vai como se fosse um quebra-cabeça. E ela faz durante muitas horas para conseguir fazer criar 16 aminoácidos com função de limitar a proteína que tem nessa lista do sapinho. Então, isso é uma coisa difícil de fazer, né? Porque isso é um trabalho organizado, senão não funciona. Muita técnica, muita ciência. E a pergunta nossa, Martinha, é a seguinte: o que é relevante? Porque se formou proteína lá na origem da vida, quais são as barreiras científicas para que isso tenha, ou melhor dizendo, quais são as barreiras que teriam que ser vencidas científicas para que isso acontecesse? Então, vamos começar assim, ó. 2 aminoácidos, um grupo ácido carboxílico e um grupo amino, tem que se ligar energeticamente. Isso é favorável? Não é. Paulo estava mostrando a cabeça de por quê? Porque a hidroxila não é um bom grupo de saída, então tem que ter uma transformação dela. Agora, se é energeticamente favorável e desfavorável, a gente usa energia de Gibbs, não é? Gibbs foi por gênio que uniu as variações de então, depois as variações de uma dada temperatura, se esse delta G for menor que zero, espontaneamente vai acontecer a reação. Então, o resultado da ligação tipo delta G é positivo. Primeira barreira científica, proteína não forma aleatoriamente se você não trabalhar nessa estante energética. Você tem que se transformar em hidroxila num módulo de saída. Ponto termodinâmica, estrutura. Ponto B, probabilidade. O Sanger e o Watts mostraram que vai fazer uma proteína de 150 aminoácidos, então é muito pequena. Você tem que assumir 10 elevado a 195 arranjos diferentes. Isso é mais do que a variação atômica que tem na Via Láctea. Deixa eu tentar isso um pouco melhor. Para você misturar 150 aminoácidos e eles saírem de uma forma que dá uma função, uma proteína funcional, a chance de isso acontecer é sobre 10 elevado a 77. Ou seja, a chance é zero. A insulina, por exemplo, é uma proteína que abre a partir da célula da entrada, vai fazer comunidade. O pâncreas faz isso. Onde o pâncreas faz isso, gente? Se nenhum cientista hoje, com toda a tecnologia que nós temos, consegue fazer uma proteína de 150 aminoácidos. Quem conseguiu fazer um perfilado de 120 ganhou o prêmio Nobel e não é uma proteína funcional. Beleza. Mas isso aqui orgânico, usa aminoácidos de carbono viral. Então, desvia a luz do plano polarizado no sentido horário, no sentido anti-horário. Na química orgânica, que foi meu aluno, certamente da Carla também, viu a possibilidade. Está aqui a molécula intermediário carboxático. Ele pode ser atacado por baixo, ele pode ser atacado por cima. Se for por cima, ele faz essa configuração. Se for por baixo, o guarda-chuva fica dobrado. Então, a chance de você fazer ciência aleatoriamente, a reação, obviamente, 50% do X, 50% do S. Mas as proteínas todas são S. Então você tem que ter pureza antiomédica, você tem que ter controle. Como isso pode acontecer aleatoriamente? Mas não dá para fazer química. Então quem faz o nosso organismo? A célula. Então, se nós não conseguirmos fazer uma mera proteína de 150 aminoácidos, você é capaz de pensar se nós um dia conseguimos fazer uma única célula?
Às vezes eu estava conversando com o Marcos falou, a Deus existe, a célula tem tudo para dar errado, mas ela funciona perfeitamente. Então, como que acontece o processo de síntese de proteínas na célula? Da parte de biologia celular, quem gosta de bioquímica, né? Sabe muito bem disso, que tem um processo de transmissão de informação que a gente chama de transmissão. As proteínas são sintetizadas de uma maneira violenta de velocidade. Para vocês terem ideia, nós temos perda de 50 a 70 bilhões de células por dia, elas são regeneradas. Então, a célula é uma máquina de fazer muitas coisas, inclusive proteína. Só que ela não erra num sistema de inteligência de codificação. Então, tem o DNA envolvido, o RNA mensageiro, para dizer que proteína que é, da hora que a proteína vai ligando a aminoácido, já não é a hidroxila, já é um éster, então a aminoácido que entra, que rápido. Tem um sistema de auto-regulação, se errar, ela corrige. Não tem nenhuma engenharia, nanotecnologia do Japão, qualquer país, você pensar que consegue fazer isso aqui. Ou seja, proteína é coisa de profissional. É difícil, tá? Fazer proteína, mas a célula faz com uma engenharia impressionante. A proteína. Nós temos uma parede fosfolipídica na parede celular, mas nós somos 70% de água. Então é polar e apolar. Como que funciona a água entrar na célula? Porque se a água entrar na célula, a célula morre. Inclusive, vocês estão na endómetro, quase todos aqui. Vocês estão aí com o rosto, né, bem que eles se engordam. E eu já estou ficando mais ligado também. Porque as células já estão hidratando. A taxa de renovação não é mais igual a taxa de expulsão. Então, estou envelhecendo. Quando vai acontecer essa célula, como que a água entra? Não pode entrar água iônica. E a água sempre está na forma iônica, não é? A cada 50 mil moléculas você tem uma na forma molecular. O resto está tudo na forma de H3+. Mas H3+ não pode entrar na célula, senão a célula explode. Então, tem uma proteína que faz filtro de água. Agora, eu queria que você imaginasse um processo de filtração macroscópica. Igual o Paulo está lá trabalhando com o médico e tal, vai querer tirar algum material do estente. Olha o veneno, o filtro total. Olha a partícula, o tamanho da partícula. Qual que é o tamanho da água? E a proteína filtra a água, mas ela filtra a água que está com hidrogênio a mais e deixa do lado entrar, H2O. E a água da H3O+, ela deixa do lado de fora, que é o filtro próprio. Quem consegue fazer isso para nós hoje? Osmose reversa. Neurolizador. O ser humano conseguiu desenvolver há poucos anos, mas desde que a célula tem um sistema altamente sofisticado de água, pó de água, a etimologia da palavra. Então, muita sofisticação. Não é só fazer a proteína tem função sofisticada. Quem gosta de energia na bioquímica trabalha lá com fosforilação oxidativa, ciclo de Krebs, não é? E por último, você tem a ação da ATPcidade para produzir os ATPs, que são a nossa moeda de energia. Isso aqui é uma nanomáquina altamente sofisticada, tem diferença de gradiente de próton, o próton aumenta, ela gira, tem cicloprópio C. Tem quinona, tem uma série de coisas, o ADP, tem fosfato, tem outro fosfato em orgânico, gera ATP, ela roda. Gente, isso aqui é coisa de profissional. Isso aqui não é assim, não. Simples, tá? É muito complexo. Cinezinas, motilidade, são as proteínas motoras, tireína também. Ou um diário pequenininho, microtubo, e ela vai transportando organelas. Se tem uma proteína, gente, parece um ser vivo, ela vai carregando.
por sistemas bioquímicos altamente complexos, ela vai te mandando um trilho. É sério, dá para sequer pensar que pode vir do processo evolutivo não guiado, desproposital, aleatório, sem sentido. Quem gosta de engenharia ou de motor, isso aqui é o flagelo de uma bactéria, uma utilidade da bactéria. É a máquina mais eficiente do mundo, isso aqui tinha altíssimas rotações, freio, ré, tudo montado simultaneamente. Tem um gabarito, foi a parte de microscopia, levando de manipulação, está explicando lá hoje, né? Olha só, são mais de 40 proteínas específicas nessas ligações para que a bactéria consiga tratar. Agora a questão é a seguinte: Darwin, ele muito percebido por nós, que somos criacionistas. Nós discutimos muito com o Darwin, agora ele já morreu há muito tempo, mas ele era um cara honesto. Eu quero falar para ele, disse assim: se pudesse ser demonstrado que existia qualquer órgão complexo, isso na época dele, que não pudesse ter sido formado por numerosas sucessivas e leves modificações, minha teoria fracassaria totalmente. Ele fez uma frase pura, e a teoria dele fracassou completamente. Por isso que, se faltar uma única pecinha, não funciona, então não pode ser gradativo. Ou estava lá tudo desde o início montado, nada montado, ou então nada funciona. Então, Michael Higgins, que confrontou ele a primeira vez, que publicou vários livros, Darwin, Banco de a morte de Darwin e tal, ele usa isso aqui para destruir a teoria da evolução. Aí o pessoal vem com uma outra teoria, diz, mas é porque os sistemas complexos já existiam na natureza, estavam em outros organismos. Quando a natureza percebeu que precisava, ela complicou e tal. Você já viu uma raiva? Vocês são muito novos. Esse era o cara que eu queria ser quando eu tinha 15 anos. O cientista que fazia um clínico, uma bomba de mascar, algo explosivo, e resolvia os problemas do mundo. Você acreditar que isso aqui, pode ser formado por evolução, você tem que acreditar no Magalhães. O Magalhães era legal, mas era muita ficção e pouca realidade. A teoria da evolução, me desculpe, é muita ficção e pouca realidade. Hoje nós temos ciência, tá? O primeiro cientista que fez doutorado agora em tecnologia no MIT, nos Estados Unidos, ele escreveu um livro que vendeu milhares de cópias. Chama Eric Dexter. Ele escreveu lá assim, os motores da criação. Ele já tirou a parte da evolução. E quando a gente começou a olhar a matéria em grande estado, nós já entendemos que é muita sofisticação, genialidade por trás de tudo que está na natureza e na nossa vida. É incrível. Então a resposta é assim: a bioquímica, melhor dizendo, ela pode, né, ela tem todo o poder para gerar proteínas da vida. Seria capaz a ciência de chamar a existência dessas biomoléculas extraordinárias? Não. Eu acabei de mostrar para vocês que isso é possível. Tá? E eu fui auditor da JPS, da MSD. Quando você vai dar um produto em processo, você vai abordar aquele interesse, você faz cálculo, você faz exames, investigação minuciosa para saber se está dentro da qualidade ou não é? Então, quando você olha essa evidência da química, biologia, nem uma ciência natural, e suas leis serem capazes de estudar essas supermoléculas que são as proteínas. Tá? Inteligência que fez essas proteínas, seria inteligência artificial, né? Eu estou usando essa ferramenta, acredito que a maioria de vocês também. Amanda vai usar no TCC? Vai. Não é ter que colocar a máquina para trabalhar. Porque o que ela pode fazer, por que a gente vai fazer? Nós que construímos as máquinas. Tanto é que a inteligência artificial é alimentada por quem? Pelos seres humanos. Se não é alimentada, ela não funciona. Então não foi uma inteligência artificial que fez as proteínas. Mas não é só fazer as proteínas. É fazer a vida de maneira bela. Quem conhece esse lugar? Parque Estadual, não é? Serra Nova, Estalhada. Ninguém
Um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. Eu já viajei bastante. Se você não foi, vai lá. É surpreendente. Cachoeira de Cerrado, conhece? De Serra, né? Gente, a água é geladinha, 10 graus, 12 graus. Mas é tipo esse detalhe. Quem fez tudo isso? Para mim, tá? É um design inteligente, sim, mas ele é o Deus da vida. São o universo, a vida, entendeu? São obras de Deus. Isso, para mim, como pesquisador, é indiscutível. É tudo muito lindo, é tudo muito belo. Concluindo já a palestra, vamos para a parte final, que eu coloquei uma outra proposição, porque fazer ligação é difícil? Sim ou não? É difícil. No quadro é fácil, né, Marcos? No nascer para anunciar uma ligação covalente entre dois átomos de carbono, é um compartilhamento de elétrons, é uma interpenetração total de orbitais, é assim que se liga os carbonos e os átomos, enfim, com hidrogênio, na ligação sintética, a proteína. Não, no laboratório é difícil fazer isso, tá? Mas é difícil também quebrar? O colágeno é uma proteína da nossa pele, está no tecido conjuntivo, osso, cartilagem. Ótimo. É fácil romper a ligação de um colágeno com uma proteína? Não. Como vocês desaturam proteínas? Com uma tesoura muito forte, né? É como se fosse assim, tem um papel e a tesoura, algo muito forte. Algo muito forte poderia ser ácido sulfúrico. Poderia ser, se for na internet, o pessoal coloca coxa de frango, né? O carbonizou, o ácido sulfúrico concentrado, que é água, só que ele tira água numa velocidade muito grande da reação endotérmica, aquece e carboniza tudo. Ácido sulfúrico é um problema. Esse rapaz ligou com a namorada e ela jogou um pouco de ácido sulfúrico no rosto dele. Crime. Olha só, como deforma. Minha cunhada chutar em 3 gotinhas de jalé, ela trabalha no laboratório, depois ela ficou com uma barba irreversível. Se você deixasse a tesoura de bateria cair na sua calça, você vai ver que lá onde foi no tecido fura. A solução de bateria é 33%, que é ácido sulfúrico de bateria. Chumbo, ácido chumbo, tem um chumbo. Ó. E tem pessoas que eu conheci na indústria foram acidentadas com ácido de grande proporção. Para elas era melhor ter morrido da situação de queimadura e de como elas vivem hoje, entendeu? Por quê? Porque o ácido ele vai hidrolisando, vai picotando o colágeno, ele vai acabando. Só que ele vem da superfície, ele quer mais água, ele vai entrando, ele vai deteriorando tudo, acabando tudo rapidamente. E quando eu estava no final do mestrado, eu mostrei aqui na palestra passada que eu trabalhei com eletrodo de óxido de estanho dopado por flúor. É um material inorgânico. Eu precisava fazer uma limpeza dele para fazer o polímero. Então, no momento de muita tribulação no laboratório, muitas pessoas conversando e tal, precisando fazer muitas coisas na hora do almoço, eu não comecei mais a usar segurança. Todo mundo tem que trabalhar com essa pesquisa, segurança, só que eu fiz isso umas 2 mil vezes, eu ficava assim cansado. Então eu pegava ele todo o bolso na limão e tinha uma sequência, água, acetona e etanol. E eu fui água e acetona, só que quando eu fui pegar o etanol, eu peguei ácido sulfúrico, fiz isso aqui, ó. Quando bateu no eletrodo na minha mão, eu não sentia a molhabilidade da acetona do álcool, com o água. Não escorreu, não molhou. E aí eu também vi que o frasco estava pesado, porque de fato a densidade do ácido sulfúrico é quase 2. Então, em litro dá quase 2 quilos. E quando eu virei de volta, para minha tristeza, o ponto químico era ácido sulfúrico. Então, quando você vira acetona, água e álcool, não derrama
em relação a ter mais pesado. Então, deve ter caído na minha mão entre 150 a 200 ml de ácido sulfúrico, 99%. Então, eu me desesperei a primeiro momento, porque eu sabia que a tesoura ia arrebentar meu colágeno, minha cartilagem, meus músculos, tecidos, e eu ia ficar assim na minha mão. Qual é a medida corretiva? Conversando com o médico lá em Berlândia, ele falou assim: já vi muitos casos assim, em postinho, quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava, não tem que fazer. Vou colocar água, ele vai ionizar e vai abaixar o pH drasticamente também. Vou colocar uma base forte. Se você neutralizar uma base forte, você também vai promover uma reação térmica muito grande. Então, sabe quando você está num lugar que você não tem o que fazer, você tem que esperar? O pior era essa minha situação. Não falei nada com ninguém, fiquei em silêncio, tirei a minha criança e abri a torneira. Ela estava com ar na população, e aí começou a descer muita volume de água na minha mão, e eu tirei a aliança por quê? Porque a minha pele, quando eu olhei ela, a minha parte da minha mão, ela estava empachada. Já viu pessoas com elefantismo que vai crescendo? Eu apertava e sentia mais ou menos a textura daquele provolone de churrasco, quando você coloca na churrasqueira e começa a fundir. E essa mama esquerda cresceu mais ou menos uma vez e meia, quase 2 vezes essa mama, parecia que eu estava ficando elefantismo. E eu vendo assim, na minha mente começou uma guerra, porque eu trabalhava numa universidade privada na época chamada UNIU, e eu olhava para frente do laboratório, tentando entender aquilo tudo, e me dando aula nessa universidade sem a mão esquerda. Só que a hora que eu estava tendo essa imaginação, veio uma palavra no meu coração que foi comunicada não em retorno na minha alma, foi comunicada no meu espírito. E Deus falou para mim, eu admiro que Deus, ele disse assim: olha, porque nesse momento você não suporta o pecado diante de mim. E quando eu ouvi essa voz, eu comecei a chorar dentro do laboratório e comecei a falar com Deus em oração, pedindo socorro, pedindo misericórdia. E essa guerra continuava na minha mente. Quando eu dava ouvidos à voz de destruição, a minha mão crescia. Quando eu dava ouvidos à voz de salvação, a minha mão diminuía. A guerra estava acontecendo aqui. E na Bíblia, no livro de Daniel, tem fenômenos que ocorreram lá que também não podem ser explicados pela ciência. Se vocês olharem Daniel, ele foi conselheiro do rei Nabucodonosor, do Império da Babilônia, do rei Dario, do Império do Pérsia. E esse homem foi colocado numa cova com leões famintos e passou a noite inteira e saiu dele. Leões ferozes. Aqueles que queriam destruí-los foram jogados na sequência e eles foram engolidos, despedaçados no ar. Então os leões não podiam estar sem fome durante a noite inteira e com fome de manhã. O osso, fosfato de cálcio, a Bíblia diz que os ossos deles foram quebrados. O que tinha em Daniel diferente em relação à vida do homem? A fé. Então a gente pode ter ciência, mas tem hora que a ciência não nos vai dar o livramento do escape. Você precisa entrar no exercício de fé. Amigos de Daniel foram colocados também numa fornalha 7 vezes aquecida e saíram sem cheirar fumaça. Fisicamente, isso é impossível. Então, biologicamente, Daniel não sai, né? Da parte da ecologia, de predador que a gente estuda lá, ambiente, não saiu de lá. E também, Sadraque, Mesaque e Abednego não sairiam da fornalha pela física e pela química, certo? Tanto é que os homens que foram jogar eles lá dentro morreram sem chegar perto. Mas o rei Nabucodonosor olhou lá de dentro e falou assim: eles passem no meio do fogo e tem um quarto ser junto com eles. E esse quarto ser é Deus, é Jesus. A diferença de Sadraque, Mesaque e Abednego para os outros é porque eles também tinham fé. Então eu coloquei a minha fé em ação
E depois de 10 a 15 minutos dessa batalha, eu chamei um estudante de doutorado e falei, Lucas, olha aqui. Aí Lucas olhou e falou assim, olha, e pai me chamou, eu falei, se foi muito, ele falou assim, nossa, aí eu olhei assim na mão, tinha uns riscos assim escorrendo, e ele falou assim, então onde tem esses riscos, vai, soltar a pele, enfim. Aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, só desenhar na minha mão, eu já tenho delícia, se só riscar e tal, ficar uma cicatriz, eu tô tranquilo, né, pensei eu. E saí e fui fazer as coisas que eu tinha que fazer na hora do almoço, resolvi e voltei para a Universidade Federal do Porto. Às 2 horas da tarde, entrei no laboratório de engenharia e fui fazer o médico. A hora que eu olhei na minha mão, ela estava nesse aqui, ó, como ela está hoje. Não aconteceu nada, nem ficou marca, nem soltou pele. Conversando no café da tarde com um biomédico chamado Anderson, agora no Tocantins, ele olhou para mim e falou assim, isso se chama milagre. O milagre, a ciência não explica. Inclusive, quando eu fui orar a mim, porque à noite eu queria muito entender do ponto de vista clínico o que tinha acontecido na minha mão. Como pesquisador. E eu falava assim, Senhor, como esse colágeno não valorizou? O que aconteceu aqui para essa proteína ficar inerte frente a ácido sulfúrico 99%? E quando eu estava pensando, eu ouvi com a voz me respondendo antes de eu terminar meu pensamento e questionamento. E a voz disse assim, milagre não se explica, apenas me glorifico. Eu fiquei umas 2 horas glorificando a Deus, porque eu não conheço uma pessoa que foi inerte a ácido sulfúrico 99%. Então, toda a glória e honra sejam dadas a Deus. E eu posso ser um cientista, por que não? E também posso ser um cristão e ter liberdade sobre a minha fé. Amém? É bom, né? É bom ser protegido. A ciência é bom? Bom demais, é uma ciência. Mas também amo a Deus. Fé e ciência podem ser compartilhadas, correlacionadas, são complementares. E se você gostar dessa palestra, chame pessoas. Nós estaremos reunindo nas quartas-feiras falando sobre fé e ciência. Boa ciência e a fé genuína também na palavra de Deus. Obrigado. Toda quarta vai ter. Assuntos diferentes. Essa já é a terceira. Aí você está falando assim, não, perdi que eu ganhei. Mas na semana próxima estaremos no país de uma apresentação. Tá? Eu também livro. Tem um livro que chama Minha Trajetória do Céu. Você pode entrar no site, pode entrar no meu. Lá no site tem um telefone, eu te posso te mandar um PDF. A gente já vendeu 1000 unidades e nós estamos vendendo mais 500. Mas eu não quero que você fique sem, não tem interesse comercial. Quero que a ciência e a fé cheguem até o seu coração. Sim. Também escritor. Pela misericórdia de Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Um abraço no coração, um sucesso, um excelente semana.